Fala macacada, Poderoso Porco na área. E não, você não está tendo uma alucinação, você realmente entrou no MDM e realmente tem uma chamada para um vídeo falando de quadrinho. Você não alucinou. Talvez você tenha alucinado, mas esse vídeo pelo menos não é. Ou pelo menos não só ele é uma alucinação. Enfim, você entendeu. Vamos, roda a vinheta aí para você ir se acostumando. Então, moçada, hoje eu quero comentar aqui, nem tão rapidamente assim, um quadrinho que pode-se dizer que se estabeleceu aí bem, uma série em quadrinhos brasileira que está bem estabelecida, e que representa a retomada de um estilo que já teve dias melhores no Brasil e que vem ganhando espaço de novo, que é o quadrinho de aventura. É fácil a gente lembrar de alguns títulos de quadrinho de aventura num passado já um pouco distante, né? Por exemplo, e apareceu esse no papo, Holy Avenger, do Marcelo Cassaro e da Erika Wano, né? Que fez um sucesso tremendo, era vendido em banca ainda, num tempo em que a gente não só podia ir à rua, como podia achar quadrinho nacional na banca, mas esse gênero um pouco perdeu espaço. E perdeu espaço porque a popularização do quadrinho independente, e quando o quadrinho independente se popularizou, ele se populariza com temas mais cotidianos. Então as pessoas vão falar de situações da vida real com pessoas mais ou menos reais, né? E aí o quadrinho fantástico, de fantasia, de aventura, foi um pouco caindo, foi perdendo espaço. Mas a mesma coisa que ajudou muito a impulsionar o quadrinho independente também ajudou a trazer de volta o quadrinho fantástico. Eu vou chamar fantástico e vocês vão entender logo por que eu estou falando isso. E essa coisa foi o financiamento coletivo, no caso brasileiro, principalmente o Catarse, né? E aí é no Catarse que a gente vai ver surgir várias iniciativas desse quadrinho que, ok, ele não chega a ser de super-heróis, uma coisa super fantasiosa, não chega a ser um Combo Rangers, por exemplo, ainda que Combo Rangers também tenha recorrido ao financiamento colaborativo, mas que tem ali um cenário um tanto quanto verdadeiro, concreto, mas com elementos fantásticos. A gente poderia chamar de realismo fantástico? Poderia, e estaria certo? Acho que não, por isso não vou chamar, né? Mas o quadrinho que eu quero falar aqui hoje não podia ser outro que não Maiara e Annabelle, do Pablo Casado e do Thales Rodrigues. Maiara e Annabelle, que nesse ano de 2020 lançou o seu 6º volume e agora vai ser republicada integralmente pela editora Conrad. Então é dele que eu quero falar hoje com vocês, quero discutir um pouco do impacto, da importância, falar de Maiara e Annabelle, da diversão e de tudo mais, e do futuro também. Se você não sabe do que eu estou falando, Maiara e Annabelle é um quadrinho independente brasileiro que começou a ser publicado em 2014 no álbum coincidentemente chamado de Maiara e Annabelle Volume 1, e de lá para cá vem sendo editado anualmente, né? Então o primeiro volume sai de maneira totalmente independente, né? Os autores bancaram a publicação, e aí em 2015 saiu o volume 2 pelo Catarse, 2016 o 3, 2017 o 4, 2018 o 5 e em 2020 o Hora Extra. Por que dizer 20? Ele devia ter saído em 2019, mas rolou um problema e ele acabou saindo em 2020, que é o volume Hora Extra. E se você não sabe do que se trata, Maiara e Annabelle conta a história de duas mulheres, a Maiara e a Annabelle, que são servidoras públicas de um órgão chamado Secretaria, colando, droga, página errada, Secretaria de Controle de Atividades Fora do Comum, a SECAF-F, SECAF-C, fora do comum. SECAF-C, eu estou falando SECAF-F toda hora. São duas funcionárias públicas de uma instituição chamada SECAF-C, a Secretaria de Controle
de atividades fora do comum, um órgão federal que tem unidades em todos os estados do Brasil. E o que são as atividades fora do comum que essa secretaria cuida? São demônios, espectros, espíritos, qualquer coisa que te faça sentir calafrios. Isso quer dizer que no cenário de Maiara Annabelle existem atividades paranormais, todo mundo sabe que elas existem, tanto sabem que é preciso existir um órgão próprio do governo para enfrentá-las. Né? E esse órgão é a CKFC. E a trama começa quando a Maiara, que é servidora da CKFC de São Paulo, uma CKFC com bastante dinheiro, bastante recurso, se envolve numa trama política e é transferida, meio castigo, meio para ser protegida, para a CKFC do Ceará, cuja sede é em Fortaleza, que ao contrário da de São Paulo, tem poucos recursos em todos os sentidos. Primeiro, porque o Ceará tem pouca atividade fora do comum, e segundo, para ter esse tropos aí de discussão de abundância versus escassez. E você já viu isso antes, né? Primeiro, você já viu isso no discurso cotidiano que a gente aqui do Sudeste, tende a achar que o Sudeste é tudo muito melhor do que o Nordeste e o Norte do Brasil, por exemplo. Mas você também já viu isso fora da lógica Sudeste-Nordeste, quando, por exemplo, se fala em centros urbanos e interior. Né? Então, sei lá, Chumbo Grosso, o filme, é basicamente sobre isso. Um policial da capital que é transferido para o interior. Tem um filme ruim também com a Tata Werneck e o Cauan Raymond, que é basicamente isso também. O policial fodão do grande centro urbano que é mandado a trabalhar no interior. Né? E qual que é a graça disso? Primeiro, essa oposição já é muito divertida. Segundo, Pablo e Thales construíram personagens que são muito cativantes. A Maiara, que é uma guerreira, uma especialista em artes físicas, né? Então ela combate demônios na base do tiro, porrada e bomba. No caso dela é shurikens, sais e uma espada katana. Enquanto a Annabelle é uma maga, uma especialista em magia e, portanto, combate demônios com feitiços. Então você já tem essa oposição, que é muito interessante, e ainda a oposição de um grande centro versus um interior, por assim dizer. Um universo que é o nosso universo, como eu disse antes, mas com uma alteração fantástica, que é a existência de seres paranormais, né? E tudo isso num cenário muito leve, com uma linguagem muito contemporânea, muito divertida, né? E que, se não bastasse tudo isso, ainda tem uma história de publicação muito legal. Sobre a história de publicação, inclusive, eu não vou falar muito não. Eu vou deixar para que o próprio Thales te explique como é que rolou a publicação de Maiara Annabelle. Diga aí, Thales. Tá, tipo, então, foi muito orgânico, assim, na verdade, o começo, né? Eu tinha a ideia lá, né? Um monte de coisa escrita no Doc, no Google Docs, assim, como eu imaginava que podia ser a história e tal, e eu tava tentando organizar isso há um tempão, de uma forma coerente, mas não tava conseguindo, né? Aí foi quando eu mandei pro Pablo que a gente conseguiu pensar mais ou menos no que seria um primeiro volume, porque a nossa ideia foi sempre essa, tipo, lançar o primeiro, e o primeiro ser mais ou menos fechado, assim, de certa forma, mas está aberto para continuação. Que a gente Uhum. pensou, se bombar, a gente continua, se não, não fui eu, não estive aqui, né? Não tá mais aqui Se quem falou. flopar, nunca aconteceu. Exatamente. E aí teve uma resposta legal, né? Porque o primeiro a gente saiu do bolso, na verdade, né? O Pablo tinha uma grana guardada de umas coisas. Eu também tinha um restinho da grana do Catarse do Corta-Bundas, e lá, e vamos nessa. E aí a gente lançou pra Comic Con, pra CCXP, pra primeira, né? De 2014, a gente lançou lá. E aí eu acho que a gente pegou muito essa publicidade do começo da Comic Con, do pessoal falando de quadrinhos que estão sendo lançados aqui para os artistas e tal. E aí e acabou que tipo ganhou essa publicidade, digamos assim, né? E a galera começou a gostar e tal. Aí a gente não, vamos conseguir fazer um catarse
pro segundo volume no ano que vem. E aí a gente foi pensando em várias ideias e tal, e foi fazendo o quadrinho. No volume 2 a Brenda entrou para ajudar com as cores, né, com os tons. No finzinho, assim, as últimas 20 páginas mais ou menos. No 3 ela fez tudo, justamente para a gente tentar ter fôlego de fazer tudo a tempo e tal, né? E aí, depois disso, eu fiquei desempregado e ficou mais fácil. Tanto que aí no 4 em diante eu tava fazendo tudo já. E aí uma questão interessante e que sempre vai acabar sendo feita, para o bem ou para o mal, é comparar as coisas com outras coisas. Então vai ter gente que, para ancorar a Maria Annabelle em algo já acontecido, já conhecido, vai dizer que parece com Scott Pilgrim, que vai dizer com... Fala mais aí para nós. Mas eu acho que as referências são muito as mesmas, assim, os mesmos quadrinhos que eu li para misturar para Maria Annabelle continuam os mesmos, assim, que é tipo mangás antigos, sei lá, coisas Shonen Jump, coisas do Clamp e, sei lá, Scott Pilgrim, que é o que as pessoas sempre gostam de comparar, né? Tá Mas tem explicado. uma referência. Mas. Tá explicado. 6 Mas- anos que é. Tem o clima lembra mesmo, de fato. Não, e assim, eu acho que tem, energia. talvez tenha somente no primeiro, mas que nos outros meio que fica mais com a identidade de Maria Annabelle. Mas é engraçado, todo mundo que lê o primeiro fala. Eu acho que o Nossa, próximo primeiro é mais É parecido. Scott né, Pilgrim verdade. brasileiro. Cara, 6 aí, ó. anos. E eu pensei em várias outras referências, vou antecipar isso. Eu pensei em Yu Hakusho. O Hora Extra me dá uma lembrança muito grande de Hellboy, porque as histórias são curtas, contadas por outras pessoas. Então, tem um cheiro de Hellboy ali, né, mas mais pela forma de fazer do que... Ainda que tem um tema, uma semelhança de tema. Mas Scott Pilgrim, que é uma história que eu adoro, não me ocorreu. Não sei por que caralhas não me ocorreu. Assim. Não, então, eu acho que hoje em dia não parece mais tanto com o Scott Pilgrim, mas o negócio, eu acho que o Scott Pilgrim tá tipo, no DNA, porque foi uma época ali dos anos 2000 que todo mundo foi muito influenciado pelo Brian Lee O'Malley. Eu acho que não tem uma pessoa que, tipo, ele lançou o Tumblr, sei lá, em polvorosa, assim, e era, tipo, eu passava o dia inteiro, era a minha referência, assim, era o meu TikTok do jovem na época, né? Aí... E foi muito disso que foi saindo, assim, aquela estética de Maria Annabelle, mas de muita gente também. Tanto que eu acho que tem coisa mais parecida com o Scott Pilgrim, que é mais uma história que é mais ou menos sobre o mesmo tema. Mas com certeza foi influenciado demais pelo jeito que ele faz quadrinho mesmo. Isso, eu acho que o que fica mais de Scott Pilgrim é esse lance, para mim, pelo menos, esse clima de juventude contemporânea, assim, que eu acho muito foda. Então, beleza. O que Maria Annabelle tem, afinal de contas, de especial? Para mim, é a combinação de 3 fatores. Primeiro, personagens muito bons, tanto a Mayara quanto a Annabelle, o Miguel, agora me esqueci como é que chama o protetor da Mayara. Ele tem um sobrenome típico de funcionário público, sabe? Ele é conhecido pelo sobrenome, tipo, sei lá, Feitosa. Mas que não é Feitosa. Enfim, não vou lembrar. Desculpa, gente. Todos eles são personagens muito cativantes. Isso é uma coisa. A segunda coisa é essa linguagem que eu chamei de uma linguagem contemporânea, uma linguagem jovem, bem arejada. Né? Então, Maria Annabelle é tanto divertido pela trama em si, mas também pela condução da trama, pelos diálogos, pela forma como essas personagens se posicionam diante do mundo. Né? E um terceiro elemento que eu gosto bastante também, e eu acho que está na raiz do sucesso de Maria Annabelle, é uma brasilidade que consegue evitar muito bem 2 extremos muito desagradáveis. Por um lado, não é uma brasilidade ufanista, boboca, ainda que o ufanismo e boboca seja um pleonasmo, né? Não é. E por outro lado, não é um Brasil com Z, um Brasil feito para gringo ver, para se divertir. Sobre isso eu vou deixar o próprio Pablo falar um pouco melhor. Que já vinha numa linha de querer fazer coisas com temáticas que se voltassem para a cultura brasileira, mas sem um aspecto ufanista. Mas assim, fazer o que os autores que eu gostava de fora faziam lá com a cultura deles, né? Pô, vamos tentar fazer isso aqui, né? E aí foi que veio pensar em temas que representassem o Brasil na época, e a novela era um deles, né? E aí
foi Que Versa por Brasília, que foi o primeiro álbum. Ele foi contemplado pelo PROAC, publicado pela Zarada Batana Books. Roteiro meio do Hector, com arte do Felipe Conde e George Shaw. E essa coisa da brasilidade ainda tem... eu falo essa coisa do ufanismo e ainda queria acrescentar. Também não é um Brasil para gringo ver. Uhum. É uma coisa concordo. que, tipo... A gente tentou ao máximo, você vai passar em Fortaleza, né? Tanto que acho que uma das histórias que mais conta em relação ao volume é como o Thales saiu pela cidade tirando fotos e me falando das coisas que acontecia. E tem o negócio da Quinta-feira do Caranguejo, que algumas pessoas, que não são de Fortaleza no caso, ficam, mas isso existe mesmo? Aí o Thales, existe, tem a Quinta-feira do Caranguejo. Sim. Eu não sei se, tipo, ainda é uma coisa super ocorrente, até porque eu espero que não esteja tendo quintas-feiras do Caranguejo atualmente. Mas eu não sei se é uma coisa meio de velho, assim, sei lá. Mas eu lembro muito dessa vez. O Thales também pode falar sobre o assunto. Eu acho, assim, eu acho, no caso de Maria Annabelle, o legal, assim, que não fica nem aquela coisa de um ufanismo, nem, tipo, muito, sei lá, pesado o tempo todo, é que ao mesmo tempo que ninguém tá enaltecendo ali o negócio, mesmo o serviço público como é. No Brasil, como eu trabalhei nos lugares públicos e tal, então, tipo, foi só, tipo, um dia eu vou me vingar de todos vocês. Escrevendo quadrinho. Era um pouco isso. E também, assim, a questão... Assim, pode ser meio crítico do sistema brasileiro e tal, mas a gente gosta muito das personagens, porque é tipo assim, o Brasil em Constituição péssimo. O povo brasileiro adoro. Então eu acho que é tipo mais ou menos isso que eu tento passar um pouco, que a gente tenta, que fica, né? Nem tenta passar, porque eu acho que eu não tinha esse pensamento formulado. Mas que eu acho que fica evidente ali no Maria Annabelle, que elas duas são legais e as pessoas com que elas convivem e tal, mas convivendo naquele mundo meio doido, que também não é bem o mundo que a gente vive, né? Porque é um mundo onde existe essas coisas de demônio, coisas naturais, escancaradamente, não é um segredo, não está sendo escondido de ninguém, todo mundo sabe que existe, então isso faz provavelmente o zeitgeist lá do universo de Maria Annabelle pode ser um pouco diferente também. Então, aí a gente consegue tomar mais liberdades e fugir um pouco de um realismo, assim, de como é o Brasil, exatamente. A gente pode ter admiração por instituições, que é uma coisa que não dá para fazer muito. E aí, beleza. Isso explica um pouco o sucesso de Maria Annabelle enquanto produto em si. E aí, veja, você tem uma iniciativa que começa de maneira totalmente independente, dois criadores se juntando, arrancando grana do próprio bolso para publicar a primeira edição. E de lá para cá, anualmente, nós tivemos volumes novos lançados via Catarse. Podem conferir, meu nomezinho está lá no fundo de todos eles. Será que eu sou fanboy da série? Será? Acho que sim, hein? Então, anualmente, sempre tínhamos um volume de Maria Annabelle. Quer queira, quer não, quem acompanha o financiamento coletivo, quem já fez financiamento coletivo, sabe que está longe de ser bolinho. Grandes quadrinistas, gente já famosa, tentou o financiamento coletivo e não conseguiu ter sucesso, né? Enquanto outros iniciantes, e que inclusive não deram continuidade às suas carreiras, conseguiram. É um campo difícil. Mas, putz, esses caras conseguiram 5 vezes. Né? 5 vezes Pablo e Thales entraram no Catarse e saíram de lá vivos e vitoriosos. E aí eu conversei um pouco com eles sobre como é esse período de tempo, o que mudou do primeiro Maria Annabelle para cá, lá em 2014 para 2020, né? Então, variações de estilo, de técnica, de conhecimento de personagens, mas um pouco também para a gente preparar e falar do futuro. Sim, não, demais, Ave Maria. Eu, às vezes, ainda mais agora, né, retrabalhando as páginas do 1 para relançar e tal, eu olho e fico, nossa, eu podia ter terminado esse quadrinho aqui, né, quem sabe. Mas eu não sei, eu acho que é uma questão de costume mesmo, porque o corta-bundas eu ainda desenhei no papel e depois que eu passei no computador e fiz uns efeitos e tal, e tratei, mas o Maria Annabelle foi o primeiro que eu já fiz todo, né, na mesinha Wacom, né, na pequenininha, com Photoshop e tal.
E aí foi todo um processo de me acostumar mesmo a desenhar e achando os brushes que eu gostava mais, estabilizador de traço, não sei o quê. Aprendendo a mexer no Photoshop mesmo para desenhar ao longo de enquanto eu ia desenhando as páginas de Mariana Belli. Aí eu acho que isso se reflete também ao longo de, sei lá, estudo de anatomia, essas coisas assim que você vai aprendendo com a prática, né, de desenhar. Tem uma coisa também que eu me peguei ao longo dos volumes, e eu tentei me policiar em relação a isso, mas depois eu vi até que dentro da própria estrutura da série funcionava, é que eu percebi que eu encontrei um jeito de escrever Mariana Belli, e não é que foi um jeito tipo padronizado, mas era uma coisa que criou uma linguagem que remetia ao que vinha sendo feito nos volumes anteriores. Então, eu achei a minha evolução vem mais em termos de começar a planejar melhor as histórias, saber o que estava funcionando ou não em relação ao que a gente tinha feito nos volumes anteriores, né? E fazer a história caminhar para onde a gente queria, né? Porque desde do primeiro volume a gente tinha mais ou menos uma ideia de como terminaria, acho que não tanto no 1, mas no 2. Porque originalmente a Mayara já voltaria para São Paulo no 2, levaria a Annabelle e teria toda aquela resolução com o subsecretário. Uhum. Mas como era muito cedo, tipo, ela acabou de chegar em Fortaleza, ela já ia voltar. Não, vamos deixar isso mais para frente e explorar mais o universo no Ceará. E aí eu acho que parte da evolução do que eu faço vem nisso aí, essas coisas do planejamento e afinar o próprio funcionamento da história. E eu acho que aí tem a coisa de ver de como é visível no caso do desenhista, e no meu caso talvez seja como eu me divirto mais com a história. Tipo, óbvio que eu me diverti muito no volume 1 e acho que o volume 1 ele vai ser imbatível em relação aos outros por vários motivos. Uhum. Acho que por ser o primeiro, as pessoas terem aquela coisa de conhecer esses personagens e tal, mas sempre que eu pego, sei lá, o 3 ou o 5, o 4, e vejo coisas que a gente fez e como a gente resolveu, eu disse, caralho, isso aqui tá muito legal. A gente com certeza aprendeu alguma coisa fazendo esse gibi e tá aqui, né? E eu acho que é isso. E eu acho que também não, a evolução é a evolução conjunta. O fato da série estar durando até hoje, das pessoas continuarem indicando para os outros, e pessoas em 2020 ainda estarem lendo o primeiro volume e já quererem ler os outros, mostra que o trabalho foi consistente. Uhum. Né? A gente não fez de qualquer jeito, a gente realmente se empenhou em fazer o negócio evoluir. Sobre o futuro, está previsto para sair agora, em 2020, Mariana Belli pela editora Conrad. Se você não estava escondido embaixo de uma pedra do quadrinho nacional, você sabe que a editora Conrad, depois de vou chamar de ato para ser delicado, voltou às cabeças, está voltando pelo menos, às cabeças do cenário editorial brasileiro. Né? Foram ao mercado, como a gente fala no futebol, contrataram figuras muito importantes, né? Então trouxe um técnico novo, o Cassius Medalar, que foi da Conrad e ultimamente fez uma carreira brilhante na JBC, né? E também o Guilherme Kroll como preparador técnico, né? O Guilherme Kroll, que vem da Balão Editorial, para cuidar então da organização da casa da Conrad Editora. E essa reorganização da casa passa por Mariana Belli. Isso é algo muito louco. O que isso quer dizer? Ainda está previsto para esse ano de 2020, ainda sem data específica, que Mariana Belli vai sair em fascículos, em capítulos digitais pela editora Conrad. Então, a princípio, o material que a gente já conhece, né, vai ser reeditado pela Conrad, mas depois a própria editora começa a lançar materiais novos. Sobre isso tem uma fala muito legal do Pablo sobre a importância dessa parceria Mariana Belli e editora. A ideia é que ano que vem, pelo menos as histórias inéditas voltem, inicialmente nesse formato digital como vai ser lançado agora. Né? E aí a ideia era, tipo, continuar seguindo o formato, né, de alguma forma. A gente vai estar sempre... Agora que, tipo, tá o Cassius e o Guilherme, né, que são, tipo, dois lendas editoras do Brasil, né?
Pois é, e aí, então, aí a gente tá, eles agora estão no processo e a gente vai sempre ver junto com eles o que é que, o que é que a gente vai tendo meio de resposta mesmo da Do publicação público, é. do que já saiu e tal, pra gente ver o que é que a gente vai fazer em seguida. Mas a ideia é isso, assim, é É, continuar. porque é uma coisa engraçada, né? A gente fala, os outros pessoas falam, porque Maiara Anabela é um sucesso, mas ela é um sucesso dentro de um recorte que Uhum, ainda é um recorte que ele tem um teto. Para Uhum. passar desse teto, precisa de uma editora. Precisa chegar em certos lugares que a gente sozinho não tem condições. Por mais que a gente é, tenha tentado, é complicado ser independente. Uhum. E aí, o fato da gente ter conseguido esse sucesso mostra que a gente fez o máximo que a gente conseguiu e o trabalho falou por si só. Mas a uhum, partir de agora, a ideia é que a gente se concentre na produção, justamente para que eles, enquanto editora, com o know-how que eles têm, façam com que o gibi chegue em novos leitores. Porque é aí que tá. Talvez a gente, no começo, a gente ficar, pô, a série fez um certo barulho, seria legal se a editora aparecesse. E até chegou a se conversar, acho que na época do 3 ainda. O 3 nem tinha sido lançado, mas algumas editoras se aproximaram, mas acabou não rolando. E talvez isso tenha sido melhor porque com esses 6 volumes que saíram, mostra que até hoje ainda tem procura. As pessoas ainda comentam. E olha que a gente faz um péssimo trabalho divulgando o nosso próprio quadrinho. eu sou péssimo na internet e aí é tipo muito difícil Mas, divulgar. mas ainda assim a gente consegue sempre estar chegando em novos leitores, né? Graças, óbvio, aos leitores antigos e novos que Sim, gostam e vão divulgando. E, e é isso que, e, tipo, talvez com a editora a gente consiga ainda ter um gás maior e fazer novas pessoas, e eles fazerem novas pessoas descobrirem a série, né? sim. E aí a gente acaba conseguindo viabilizar mais Isso. quadrinhos. E aí o lance é, o que o futuro reserva para Maiara e Annabelle? Segundo os meninos, Pablo e Thales, ainda tem coisa para contar, tem história para contar, tem lenha para queimar. Eu tentei puxar a língua deles aí, tentar tirar algumas coisas do futuro, mas misteriosamente nesse momento a conexão caiu. Eu não sei, talvez os russos, talvez o Cassius e o Guilherme tenham grampeado o meu computador, não sei. Mas o fato é que a gente tem, hoje no Brasil, um quadrinho muito bom, mesmo assim, de muita qualidade, sendo publicado regularmente e, conforme os rapazes contaram, de maneira inclusive que dá para pagar uns boletos, né, com a produção, o que é muito bom. Ali a constância e qualidade é algo muito legal e a gente só pode torcer para que o futuro reserve coisas muito boas para essa dupla do barulho que apronta altas confusões. É difícil falar isso tendo a língua presa. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um formato acho que a gente não tinha tentado ainda aqui no MDM, né? Comentar um quadrinho com participação dos autores, etc. Quero agradecer muito ao Pablo e ao Thales, não só pela entrevista, mas obviamente pela publicação, por um quadrinho tão bom. E é isso. Se você gostou, deixa o seu like aí, curte, compartilha, se inscreve no canal, indica para amigos se você gostou. Se você não gostou, indica para sua sogra ou para os seus inimigos, ou só fica calado mesmo quando alguém falar sobre esse vídeo para você. E é isso aí. Bijundas e até a próxima.